Deus é bom, amém? Graças a Deus. Queria mandar um abraço para o pastor Augusto, para a pastora Sâmia, que chegaram. Estão descansando de uma viagem longa. Obrigado por vocês me permitirem estar aqui com vocês, com o povo seu. Um beijo no coração de vocês, amo a vida de vocês, viu? Onde estão as mulheres aqui? Fiquem de pé as mulheres, por favor. Só as mulheres. Das mulheres presentes, quantas estão aqui com uma bolsa? Todas. Quantas têm dentro das suas respectivas bolsas um espelho? A maioria. Só as que têm espelho fiquem em pé. As demais podem sentar. Ó, quase não sentou. Você pode pegar o seu espelho, por favor? As demais irmãs, muito obrigado. Vamos, uma salva de palmas para as irmãs, vamos. Vamos, cadê homens? Vamos, oi. Bateu uma salva de palmas para ela. Por favor, vira para frente. Tá com o espelhinho? Eu não vou passar maquiagem, pode deixar. Não precisa. Abre o seu espelho. O que você vê? Olhe nele. Vejo-me a mim. Vejo-me a mim. Vejo-me a mim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A imagem dela já estava aqui antes dela abrir? Por quê? Estava fechado. E o espelho, ele reflete o quê? A nossa imagem. Muito interessante. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá bem. Muito obrigado, pode se sentar. Um espelho, amados, ele reflete a nossa imagem. Mas sabe que nem tudo reflete a nossa imagem. Por exemplo, eu estava aqui ali sentado e vendo o rapaz tocar. Como é que chama o rapaz da bateria? O David. O David tocando a bateria, e de onde eu estava sentado eu vi a imagem dele refletida ali no acrílico. Nessa caixa aí. Mas a imagem do David não era uma imagem nítida. Por quê? Porque o acrílico não é algo que reflete adequadamente a imagem de uma pessoa. Ele não transmite a realidade como é. Mas o espelho, ele transmite. Mas nem sempre foi assim. Os povos antigos, o espelho era algo que as pessoas olhavam, mas a imagem era uma imagem distorcida, era uma imagem ofusca, uma imagem ofuscada, uma imagem que não estava de acordo com a plenitude de quem era o seu idealizador, a pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque nesta manhã eu quero que nós entendamos uma coisa, que nós precisamos compreender como cristãos que somos, qual é a nossa verdadeira imagem. Como nós somos realmente. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1.
Gênesis capítulo 1. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra que é a verdade. Nela, Deus, quando nós nos encontramos com ela, nós somos transformados de uma realidade para uma realidade superior. Uma realidade inferior para uma realidade superior. Obrigado por ela, porque ela produz a transformação necessária em nossas vidas. Nós te somos gratos pela tua palavra, exaltamos a tua palavra nesta manhã, Deus. E nós submetemos as nossas vidas ao ministério do teu Espírito Santo. Porque ao teu Espírito Santo nós submetemos as nossas vidas para que possamos ter conhecimento, para que teu Espírito Santo nos inspire, para que teu Espírito Santo nos conduza, nos dirija, para que teu Espírito Santo manifeste o teu poder em nós, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abrimos os nossos corações para receber esta palavra com mansidão, ó Deus. E ela certamente vai produzir tudo aquilo para o qual ela foi destinada. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus pela palavra de Deus. Olha só. Imagem, eu gostaria de trazer alguns conceitos para nós. Dá para colocar aquela imagem que eu pedi para ser... Olha ali. Olha essa imagem. Saiu a imagem. Ela já vem. Voltou a imagem. Reparem bem nessa imagem. O que esse gato maravilhoso está vendo ali no espelho? Ele está vendo a sua imagem. Essa é a função do espelho. Sim ou não? Sim. Mas o que ele está pintando ao ver a sua imagem refletida? Ele está pintando um tigre. Interessante. Apesar de que o que ele vê refletido na imagem é a sua própria pessoa, ele está desenhando um tigre. Obrigado pela imagem. Como eu disse anteriormente, num determinado momento aqui, muitas vezes, queridos, nós cristãos somos os maiores mentirosos da face da terra, porque a gente fala coisas que a gente não vive. Por desconhecimento, por qualquer outra coisa. E muitos cristãos têm
uma imagem distorcida de si mesmo. Eles olham para si e não conseguem sequer ver a imagem no espelho e ainda por si se depreciam. Em vez de ver um tigre, ver algo superior, ele acaba achando que ele é um camundongo. Um rato. Muita gente vive assim, queridos, com uma imagem depreciada de si mesmo. Não consegue enxergar todo o seu potencial em Deus. Aquela imagem, Deus nos vê, querido, muito mais fortes, robustos, do que nós mesmos nos vemos. Deus te vê, querido, como um valente, como um guerreiro, como alguém já vencedor, mais do que vencedor. Por quê? Porque Ele te fez assim. Agora, por que não acreditar nisso? Por que acreditar nas mentiras que vêm aos nossos ouvidos? Imagem, amados, a imagem reflete aquilo que ela realmente é. Por isso, quando você chega diante de um espelho, você tem que se ver como você realmente é. Por dentro. Como você é por dentro. Voltando à imagem de animais, eu gosto muito de animais. Sou apaixonado com cães, gatos e toda a bicharada. E um dia desse eu recebi um vídeo no Facebook. Era um vídeo de uma criança brincando na calçada, assim, na frente da casa, e a câmera de segurança vendo a criança. Tinha um carro e a criança brincando ali, com uma bicicletinha, algo assim. E aí, de repente, vem um cachorro desses ferozes, solto, e vê a criança. As câmeras observando, vendo, mostrando tudo. E aquela criança ali, inocente, vem aquele cão e ataca aquela criança e começa a morder aquela criança na sua perna e puxava a criança. De repente, sai lá de dentro quem? O gato. Sai lá de dentro um gato. Que se aquele cão pega o gato, faz assim, ó. Destrói o gato. Mata o gato. Mas aquele gato não pensou, queridos, duas vezes. Se ele era um felino ou se ele era um canino. Ele não pensou duas vezes. No instinto, não sei que instinto que foi, eu acredito que foi uma reação de Deus ali, usando aquele animalzinho. Ele pulou para cima daquele cão e botou aquele cão feroz para correr. Aquele gato não olhou para suas limitações e não olhou para uma imagem distorcida num espelho antigo. Aquele gato, ele simplesmente se fez de leão. Ele se fez de um tigre. Uau! E agarrou e salvou aquela criança. Salvou aquela criança. Aquele gato era um gato da família. Salvou a criança. Por quê? Porque ele não considerou uma imagem distorcida de si mesmo. Pelo contrário, ele viu e enxergou algo, uma imagem que era superior à imagem dele. Muitos de nós precisamos aprender com esses animais. Algumas verdades preciosas. Nós temos que considerar, querido,
uma imagem a nosso respeito, não pensar de nós mesmos aquilo que não nos convém pensar, achando que nós somos mais do que alguém. Mas nós temos que considerar a imagem que Deus nos vê e como Ele nos vê. E começar a considerar e agir e andar conforme essa imagem. Amém? Olha só. Eu fui procurar saber o que significa imagem e o que significa semelhança. E eu vi que semelhança é uma palavra, é a existência de ligação ou afinidade entre seres, objetos ou perspectivas. Isso é semelhança. Às vezes, eu me pareço com uma outra pessoa que eu nunca vi na minha vida. Semelhanças. Com pessoas, semelhanças entre coisas. Às vezes você pode ter um carro parecido com o meu carro. Semelhantes. Isso é semelhança. Aquilo que pode ser visualizado exteriormente. Isso é semelhança. É aquilo que pode ser visualizado exteriormente. Mas e imagem? O que é uma imagem? Imagem é a representação de um ser ou objeto. Sua raiz etimológica vem do grego e traz o conceito de, olha que interessante, o conceito de ideia. Uma imagem traz o conceito de uma ideia. Olha isso. Bom, se uma imagem traz o conceito de uma ideia, eu posso entender que Deus disse o seguinte: façamos o homem conforme a minha ideia, e ele seja a expressão exterior de quem eu sou. Eu vou falar de novo. Façamos o homem conforme a minha ideia, e ele será a expressão exterior de quem eu sou. Percebe, irmão? A intenção de Deus, querido, ao criar o homem, a sua imagem e semelhança, era que nós, homens, fôssemos exatamente como Ele é. Que nós refletíssemos exatamente quem Ele é. Agora, se nós vamos refletir aquilo quem Ele é, nós vamos refletir somente aquela imagem de Deus, ou nós vamos refletir todo o seu ser? Se nós formos lá eu não sei como vai chamar aqui, na Casa da Moeda Portuguesa, lá onde imprime o dinheiro, lá tem uma chapa. Aquela chapa produz as moedas e as cédulas de euro. Sim ou não? Sim. Aquela chapa, ela produz fielmente a imagem que está nela. Sim ou não? Sim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Aquela chapa, vamos supor, de 20 euros, ela tem a capacidade de produzir no comércio o valor de 50? Mas também, assim como ela não produz o valor de 50, ela não produz o valor de 10. Porque se você der o valor de 10, alguém vai te restituir outros 10. Sim ou não? Sim. Por quê?
quê? Porque o valor da cédula é de 20, não é de 10. Ou seja, ela tem o poder, aquela cédula de 20, ela tem o poder necessário para se consumir exatamente o valor com que diz respeito à chapa. O teu valor, aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode viver, é exatamente igual a quem você é a imagem. Se você é a imagem do Deus vivo, querido, você pode viver nessa terra a sua imagem valendo o mesmo que ele vale. Agora, o que o diabo vai fazer, já que ele não pode te tocar, é te vender uma imagem errada de quem você realmente é. E aí o que acontece? As pessoas acreditam na imagem distorcida, acreditam que vale menos do que realmente valem e vivem à margem daquilo que Deus o criou para viver. Nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Para quê? Para nós sermos aqui, nessa terra, aquilo que Ele nos ordenou a fazer. Nós sermos uma extensão de Deus aqui nessa terra. Ele diz para o homem que Ele criou à sua imagem e à sua semelhança: dominai, governai, frutificai, prosperai. Ele disse isso. E aí o que acontece com esse homem? Que tinha o domínio de todas as coisas, que tinha o governo, amados. Adão tinha sobre si o governo daquele lugar. Ele governava aquele espaço de terra ao qual ele foi destinado a viver. Ele tinha domínio sobre as coisas, ele tinha domínio sobre aquelas circunstâncias de vida, ele tinha ali o governo, ele que governava ali, amados. Entendam isso. Deus fez Adão a sua imagem e semelhança para governar, para reinar em vida. Mas infelizmente em Gênesis capítulo 3, versículo 6 em diante, há uma deformação dessa imagem. Adão e Eva, eles perdem essa essência. E agora eles não conseguem olhar mais para Deus, para verem como eles realmente são. Por quê? Porque o pecado deles faz com que eles olhem para Deus e se sintam pecadores, se sintam derrotados, se sintam diminuídos. Por quê? Porque a santidade de Deus ofuscava aquele pecado de Adão e Eva. A primeira coisa que eles fazem é tampar a sua nudez. Por quê? Porque aquilo ofuscava a santidade de Deus. Eles olhavam para si e não se enxergavam mais como Deus os enxergava. Eles olhavam para Deus, eles não conseguiam olhar mais para Deus. E ao parar de olharem para Deus, começaram a olhar para si mesmo. E olhando para si, começaram a ver cada vez mais uma imagem distorcida. Quanto mais olhamos para nós mesmos, queridos, mais nós veremos os nossos defeitos, os nossos erros, os nossos fracassos, as nossas derrotas. Mas quanto mais olhamos para Deus, mais nós nos vemos nele e como Ele nos criou para ser. Ele fala assim: abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, eles perceberam. Só percebe quem olha, queridos. Nós vimos aqui o espelho. A irmã só pode perceber
a sua imagem refletida no espelho quando ela abriu, para que ela pudesse colocar os olhos no espelho. Então, queridos, quando Adão ele coloca os olhos em si, ele percebe o quão pecador ele era. Como pecador ele era. Mas aí começa o processo, querido, que Deus de resgate do homem, para restaurar ao homem essa imagem distorcida, para que o homem possa novamente tirar os olhos de si mesmos e colocar os olhos nele e se ver nele. E aí o homem se converte, o homem aceita Jesus e ao invés de olhar para Deus, continua a olhar para si, porque o diabo fala no ouvido dele que ele não vale nada, que ele é um pecador derrotado. Mentira! Mentira! Nós não podemos aceitar as mentiras de Satanás, que sugere aquilo que Deus nunca desejou que nós fôssemos. Por isso tanta gente em depressão, por isso tantas pessoas vivendo uma vida, ninguém me ama, ninguém me quer. Vou embora dessa igreja. Quem te disse isso? Quem te falou uma história dessa? Que ninguém te ama, que ninguém te quer. As pessoas, amados, elas têm a necessidade de serem aceitas. Mas essas mesmas pessoas que têm a necessidade de serem aceitas, elas precisam começar a olhar a sua própria vida por um outro prisma. E ela só vai olhar quando o entendimento, quando o conhecimento chegar na sua mente, para que ela possa parar de olhar para si mesma e ver as suas limitações e comece a olhar para Deus e superar os seus limites. Falei sobre isso aqui há uns dias atrás, superando os seus limites. Ora, mas Cristo, Deus, Ele enviou Jesus Cristo. Em Colossenses capítulo 2, ele fala que aquele escrito de dívida, aquela culpa que estava sobre todo ser humano, ele foi cravado numa cruz. Ou seja, ele nos redimiu de um lugar de pecado, de culpa, de derrota, para nos transportar para um reino de aceitação, um reino de imagem conforme a sua semelhança. Esse foi o plano de Deus. O plano de Deus foi resgatar isso ao homem. Resgatar o homem, queridos. Resgatar o homem. O Evangelho é isso. O Evangelho é salvação. O Evangelho é Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus Cristo mudando a nossa realidade. Jesus Cristo nos transformando de dentro para fora, para que nós possamos olhar agora para Deus e nos enxergar conforme realmente nós somos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, abre comigo. Leremos aqui agora a respeito da restauração. Isso que Jesus fez naquela cruz, nos resgatando, nos redimindo, Ele fez de uma vez por todas, queridos. E agora ele diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Você achou? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Amém?
Quem é o primeiro Adão? Adão. E quem é o segundo Adão, o último Adão? Jesus. Amém? Ele é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois veio o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Ora, para aqui e olha para mim. Amados, assim como Jesus veio aqui nessa terra, um homem celestial, ele também nos tornou celestiais. Jesus Cristo, ele veio aqui como o unigênito Filho do Pai. Mas ele regressou ao céu como o primogênito. Ou seja, ele regressou como o primeiro, dentre muitos irmãos. Ou seja, o que ele fez foi tornar eu e você filhos de Deus. Assim como ele é espiritual, eu e você também o somos. Nós somos um espírito. Nós temos uma alma, que é mente, e habitamos em um corpo. Amém? No versículo 49 diz assim: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, assim como nós trouxemos a ideia do que é terreno, durante muito tempo, amados, nós carregamos em nós a ideia de um homem pecador, a imagem de um homem pecador. Agora, devemos trazer também a imagem do celestial, a ideia do celestial. Eu e você agora temos que trazer a imagem, nós temos que trazer a ideia de como Deus nos vê. A imagem de um Deus todo-poderoso, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Agora eu tenho que trazer essa ideia de celestial. Eu não posso mais trazer a ideia de um homem carnal, um homem pecador. Nós temos que transformar a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de ver a semelhança de quem nós somos. Ora, eu me recuso a olhar para o meu Deus e me ver um homem pecador, porque nele não tem pecado algum. Eu tenho que olhar para Deus e ver a imagem de um Deus santo e refletida em mim. E agora eu também posso ser santo como Ele é santo. A palavra de Deus diz isso. Sede santos como eu sou santo. Santificai-vos, porque amanhã verás a glória de Deus. É um processo que eu e você temos que realizar. Lembra da imagem do gatinho? O gatinho se pintava. Era o gato que se pintava. Ele olhava para o espelho, ele via quem ele era. Mas à medida que ele ia desenhando, que ele ia pintando, ele via quem realmente Deus, como Deus realmente o via. E aí ele passa a se pintar daquela forma. Eu e você, querido, precisamos mudar a tela da nossa vida de pintura e começar a pintar uma história nova. A pintar conforme Deus nos vê e não conforme o diabo quer que você se veja. Muda a pintura. Muda a sua tela. Em Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ora, vocês estão entendendo comigo a respeito de imagem? Que imagem é uma ideia? Amém? Então, se a imagem é uma ideia, Deus fala: olha, o desejo meu é que vocês sejam a ideia do meu Filho.
Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Como Deus idealizou Jesus? Pensa nisso. Você consegue pensar que Deus idealizou Jesus assim? Sabe, eu vou pregar essa palavra, mas eu acho que eles não vão acreditar em mim. E se eu expulsar aquele demônio e aquele demônio vir bater em mim, me dar uma tareia? Imagina Jesus assim. Você consegue imaginar Jesus assim? Isso. Não. Sabe como é que é, né? Maria, Marta, vocês são espetaculares, gosto muito de vocês, amava Lázaro, mas eu não posso mandar ele ressuscitar, porque vai que ele não ressuscite. O que vai ser de mim? Todo mundo vai saber. Olha o mico que eu vou pagar, a vergonha que eu vou passar. Pensa nisso. Você consegue imaginar Jesus assim? Consegue imaginar Jesus da seguinte forma? Não quero nem levantar da cama hoje. O dia amanheceu cinza. Minha mulher brigou comigo, meu filho brigou comigo, meu pai e minha mãe brigaram comigo. Pensa se Jesus iria agir assim, amado. A ideia de Jesus era que Jesus fosse a exata expressão de Deus Pai. Ou seja, quando Deus pensou, quando Deus idealizou Jesus, era para que ele fosse exatamente como Deus é aqui nessa terra. E aí vem agora Romanos e fala, olha, assim como Jesus foi Deus nessa terra, eu quero que vocês sejam como Deus aqui nessa terra. A própria palavra diz que nós somos embaixadores. O que é um embaixador, querido? O embaixador é um representante legal de um governo em uma terra estranha. Você é um embaixador. Você é um representante legal do reino celeste aqui nessa terra. Essa é a imagem que Deus vê de você. Abre sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 3. Segundo Coríntios, capítulo 3. Olha o que diz esse texto. Eu acho esse texto fabuloso, essa passagem fabulosa. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. A glória de Deus, amado, a glória de Deus no monte sobre a vida de Moisés fez com que o seu rosto brilhasse, a tal ponto que foi necessário colocar sobre o seu rosto um véu. Mas o véu não foi posto para que as pessoas não vissem a glória, e sim que aquela glória estava terminando, acabando, se desvanecendo. Olha aí,
Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo ele foi removido. Daqui a pouquinho você vai entender por que esse véu foi removido em Cristo. Olha só, ele vai dizer, mas, versículo 15, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, desvendado, contemplando como por espelho. Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Agora, olha, pega aí, meu irmão. Pega essa parte. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Aleluia! Somos transformados de glória em glória na sua própria ideia. Assim como Deus pensou a seu respeito, amado, eu e você somos transformados diante dos nossos próprios olhos, todos os dias, quando olhamos para Ele, autor e consumador da nossa fé. Somos transformados de glória em glória, na imagem dEle, na ideia dEle. Passamos agora a não vermos mais como nós mesmos nos víamos. Não vemos a nós mesmos segundo as nossas limitações. Não vemos nós mesmos conforme aquilo que nós vivíamos no passado. Mas agora, olhando para Ele, nós andamos de acordo com a ideia dEle, e de acordo com Jesus Cristo. Conforme Jesus Cristo andou nessa terra, eu posso andar. Se Jesus Cristo vivia em prosperidade, eu posso viver. Se Jesus Cristo vivia em saúde divina, eu posso viver. Se Jesus Cristo tinha suficiência em todas as coisas, eu posso ter. Nada me faltará, porque Ele é o nosso provedor de todas as coisas, amados. Chega de nós olharmos como um ratinho. Chega de nos olharmos como um camundongo que ao bater do pé sai correndo. Amado, quem tem que sair correndo é o diabo. Pensa nisso, amados. Jesus Cristo chegando. Quando Jesus Cristo chegou, aquele endemoniado virou e falou o seguinte: o que você está fazendo aqui? Vieste nos atormentar antes do tempo. Ou seja, ele já estava tremendo, ele já estava com medo, ele já estava sabendo que o destino dele estava traçado, ele já sabia. Aqueles demônios já sabiam. Ao ver Jesus, eles já sabiam da derrota iminente. Assim, queridos, sou eu e você. Por onde nós andarmos, o diabo tem que tremer mesmo. Porque a derrota dele não será iminente, não. A derrota dele já aconteceu na cruz. E nós só viemos tomar aquilo que é nosso, por direito. Porque tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz é direito nosso. Somos um exército de ocupação. Tomar posse daquilo que Ele nos deu. Sermos nessa terra a imagem, a ideia de Deus, semelhante como Ele é, demonstrando por fora
aquilo que nós fomos mudados por dentro, demonstrando por fora a nossa semelhança com aquele eterno que nos comprou, que nos resgatou, que pagou um alto preço por nós, para nos transformar novamente, assim como era Adão, nos transformarmos à ideia dele, para que nós sejamos semelhantes a ele. E aí, Tigrão? E aí, Tigrona? E aí, Leão? E aí, Leoa? Chegou o dia de você se ver conforme Deus te vê. E não conforme o diabo quer que você se enxergue. Chega. Você não é pequena. Ah, mas eu sou o menor da minha tribo. A minha tribo é a menor de Israel e eu sou o menor da minha casa. Chega. Para de se ver pequeno, porque Deus não te fez pequeno. Pare de se ver, de se menosprezar, de se diminuir. Se veja na palavra, se veja em Deus, olhe para Deus e se veja conforme Ele te viu, Ele te idealizou, Ele te planejou, Ele te projetou e Ele te criou. Você é a melhor ideia que Deus teve, queridos. Nós somos a melhor ideia de Deus. Ao criar as coisas, ao criar o céu, ao criar o sol, a luz, a lua e as estrelas, ao criar os animais, ao criar a terra, fazer separação entre as águas e a terra seca, Deus olhou aquilo e dizia assim, isso é bom. Mas quando Ele criou o homem, Ele disse, é muito bom. Você, querida, você, querido, você é o muito bom de Deus. Quando você crescer, você vai ver. Você vai comer o pão que o diabo amassou, você vai ver sua megera. A gente ri, mas muitos de nós ouvimos isso quando nós éramos crianças. É ou não é? Você vai ver seu marido que você vai ter. Você vai ver a mulher que você vai ter. Palavras lançadas, queridos, sobre nossas vidas e nós aceitamos isso a vida inteira. Quando na verdade Deus está falando, nos propondo hoje, redirecionar nossa visão. Ao invés de colocar a nossa visão naquilo que o diabo falou para nós a vida inteira, agora nós vamos colocar os nossos olhos nele e vermos conforme ele quer que nós o vejamos. E ao olhar para a imagem de Deus, nós vamos ver refletida em nós a sua glória. Então nós veremos em nós conforme nós realmente somos. Interessante do espelho, que o espelho ele só pode refletir quando colocado de frente para a pessoa. Até aquele momento, não pôde ser visto nada. Mas quando colocou de frente, o espelho diante dos seus olhos,
nós pudemos olhar e ver quem nós realmente éramos. Ela se viu, depois eu me vi. Nós só vamos saber quem nós realmente somos quando nós colocarmos diante de nós o espelho da palavra. Quando nós colocarmos diante de nós o espelho de Deus, para que nós olhemos para Ele e o vejamos conforme Ele é, e de glória em glória nós sejamos transformados. Enquanto nós não olharmos para Ele, queridos, nós vamos ter uma imagem distorcida de quem nós somos. Achando que nós não podemos, que nós não merecemos, que nós somos pecadores, que nós não valemos nada. Mas na hora que nós olhamos para Ele, e tudo que Ele fez naquela cruz, nós olhamos e falamos, uau! Uau! Não é que eu pareço com meu pai? Não é que você se parece com seu pai, querido? Mas para que eu preciso saber que eu fui transformado nisso? Porque quando eu tenho uma imagem real de quem eu sou, eu começo a andar à altura daquela imagem. Quando eu realmente me vejo, eu não volto mais a viver como eu vivia antes. Vou explicar isso melhor para que você entenda. O rei, ele está lá sentado no seu trono, sim ou não? Com aquela roupa, com aquelas vestes reais, todo bonitão lá, todo cheio de pompa. Seu manto está ali assentado. Queridos, o rei ali naquela condição do palácio, ele não volta lá para viver no meio dos plebeus. Não. Ele não volta lá mais para viver no meio dos porcos, para comer com os porcos, mas não. Lembra do caso que a Bíblia narra, aquela passagem que fala a respeito do filho pródigo? Aquele menino, aquele rapaz, ele não precisava ir lá comer as comidas dos porcos, não. Ele não precisava. Mas ele abriu mão de uma vida confortável junto à sua casa para ir comer a comida dos porcos. Mas na hora que ele entendeu, ele falou assim, olha, eu vou lá para junto, pelo menos no palácio eu vou ter alguma coisa. Ele voltou, mas na hora que ele volta para o palácio, a primeira coisa que o pai faz é o quê? Primeira coisa que o pai fez foi mudar as suas vestes. Mudar a sua condição de vida, mudar a sua estrutura. Quando o pai muda aquela estrutura dele, você não vai mais viver comendo com os porcos. Você agora vai voltar a sentar à minha mesa. Você agora vai refletir aquilo que realmente eu sou. Você vai ser como eu, você vai desfrutar da minha casa, você vai ter o alimento que eu tenho, as roupas que eu tenho, o anel de autoridade que eu tenho, as sandálias que eu tenho, tudo que eu tenho é teu. O desejo de Deus é que nós voltemos para Ele. Voltemos novamente para onde nós nunca deveríamos ter saído. Agora aquele homem ali, ele tinha o anel de autoridade, ou seja, tudo aquilo que o pai tinha, ele podia fazer. Amém. Bastava que ele usasse o anel de autoridade, que lhe foi concedido pelo próprio pai.
Agora eu te falo, queridos, Deus ele fez isso comigo e com você. Ele nos selou com o selo do Espírito Santo e nos delegou toda a autoridade nessa terra. Amém, amados? Para quê? Para que aquilo, a ideia original de Deus fosse restabelecida. A ideia, o pensamento, aquilo que Deus idealizou para a origem voltasse a tomar o seu rumo normal. Porque Deus, querido, não foi pego de surpresa quando Adão caiu, não. E agora? Junta aí todo mundo, vamos arrumar um plano B. Não, amados. Tinha plano B com Deus, não. Vamos dar um jeitinho aqui agora. Não tem jeitinho, não. Jeitinho é coisa de brasileiro. Vamos dar um jeitinho aqui, tem jeitinho. Fui lá no CEF um dia e estava errado lá um documento, mas não tem um jeitinho, não. A mulher falou assim, jeitinho é coisa de brasileiro, não tem jeitinho, não. Tá certo. Não tem jeitinho, não, amados. O que é certo, o que é errado, é errado. Se o documento está faltando, tem que ir buscar. Pronto, acabou. Vou lá e busco, está aqui o documento. Acabou, resolvido o problema. É simples assim. Esse negócio de jeitinho é coisa de brasileiro. E eu fico muito à vontade para falar, porque eu sou. Mas graças a Deus que estou me tornando europeu. Estou aprendendo que esses negócios têm que ser o que é certo, o que é errado, é errado. Não tem jeitinho, não tem que dar uma torcida nas coisas. O parafuso é feito para aquela rosca. Ixi, parafuso e rosca? Né? O parafuso é feito para aquela rosca. Se não for a rosca certa, o parafuso não entra de jeito nenhum. Você vai tentar e não vai dar certo. Não vai entrar. Por quê? Não é a rosca. O que é certo, o que é errado, é errado. A ideia de Deus era que sempre era uma só. Criar um homem à sua imagem e à sua semelhança. Para que ele pudesse... O que eu falei lá no início? Quem lembra? Governar, muito bem! Governar! Era esse o propósito de Deus, queridos. Que o homem governasse aonde ele estivesse. Que ele fosse uma extensão do próprio Deus aonde ele estivesse. Deus governa ou não? E Deus delegou ao homem governo. Efésios capítulo 1, versículo 17 em diante. Eu vou ler só o 22 para a gente ganhar tempo. Efésios capítulo 1, depois você vê em casa o versículo 17 em diante. Mas eu vou ler o versículo 22. O apóstolo Paulo falando a respeito de Cristo Jesus, o que Deus fez através de Cristo Jesus por nós. Versículo 22 diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu ao primeiro que chegasse. Não. Ele o deu à igreja. Ele deu à igreja todas as coisas, a qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que tudo enche em todas as coisas. E olha o que diz Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5.
àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Nos constituiu reino. Sabe, essa palavrinha no original é rei mesmo. Ele nos constituiu reis. O que um rei faz? Governa. Ele nos constituiu novamente agora, queridos. Assim como o primeiro Adão, antes da queda, tinha autoridade para governar sobre a terra onde ele estava, sobre o jardim que ele foi colocado, sobre o Éden, assim como aquele primeiro Adão antes do pecado, agora, depois de Jesus Cristo, eu e você, através do nome de Jesus, podemos governar o pedaço de terra em que nós estamos inseridos. Por quê? Porque agora eu me vejo como rei. Agora, como rei, eu sei que eu posso governar. Mas antes não era assim. Antes eu me via como um qualquer um, como um mendigo, como alguém desafortunado que não merecia nada. E por isso a minha imagem distorcida fazia com que eu vivesse à margem daquilo que Deus queria. Mas esse nunca foi o plano do Pai. O plano do Pai sempre foi que eu me visse como rei, como governante, assim como Ele idealizou para que todos nós andássemos e vivêssemos. Cadê a pianista? Você pode tocar ali para nós, por favor? Pode vir o pessoal da música. Desculpa, eu chamei só a pianista, né? Me perdoe. Nós estamos encerrando, queridos. E eu gostaria que você ficasse de pé. Pode ir tocando uma música bem suave aí, por favor. Aquela que o Espírito te conduzir para isso. Pode colocar aquela imagem do gato ali de novo, por gentileza? Como você tem se visto? Qual a imagem que implantaram na sua mente durante todos esses anos? Hoje chegou o dia, querido, de você não mais se ver como um coitado. Chega. Hoje é dia de dar-se um basta. Um basta nessa história de que você não merece, de que você não pode, de que você não é ninguém. Hoje é um dia de você olhar para o espelho e se ver como Deus te vê. É você olhar para Deus e ver quem você realmente é por dentro. E você então verá que você é exatamente por fora aquilo que você é por dentro. Você não é
Você não é, amados. Essa manhã eu quero te dizer, você não é a mentira que foi implantada na sua mente esse tempo todo. Você é a verdade que Deus te idealizou, sonhou, desejou e te criou para ser. Essa manhã é a manhã de você tirar o microchip da mentira de Satanás. É a manhã de você tirar essa informação armazenada aí nesse HD do seu cérebro durante anos. Durante anos. E implantar um novo chip. Um novo HD, uma nova informação no HD, que é o chip da palavra, que é a informação da palavra, que é o conhecimento da palavra. Isso que você ouviu aqui hoje, querido, deixa entrar na sua mente, deixa entrar, deixa cair para o seu espírito, para que produza em você vida. Chega, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você tem valor. Ei, mulher, você tem valor. Você é especial, sim. Você é especial, sim. Deus te capacitou com algo lindo, algo maravilhoso, que só vocês podem ter. O privilégio de carregar um ser dentro de vocês. Ele fez isso por vocês, não foi por mim, foi por vocês, é um privilégio seus. Porque Ele mesmo carregou dentro de si, a mim e a você. E na hora certa, quando um corpo foi nos dado, Ele soprou. E nós viemos a existir. Porque Ele tinha você dentro. Mulher, você é preciosa para Deus. Se veja como Deus te vê. Se veja como Deus te vê, mulher. Se veja como Ele te vê. Chega da mentira de Satanás que você não vale nada, que você não é ninguém, que você não presta, que você já deu errado, que o seu casamento deu errado, que os seus filhos não prestam, que eles deram errado. Chega! Homens, se vejam como Deus vê você. Você é sim um guerreiro. Você é sim um protetor. Você é sim um gigante. Você é um ser, você é importante. Ei, você não vai ser um menino o resto da vida, não. Você não vai ser um miúdo o resto da vida, não. Você é alguém gigante. Gigante. Para proteger. Para proteger. Para governar. Governar sua casa. Governar aonde você estiver. Ei, exerça domínio. Deus, Ele te idealizou para dominar, domine. Mas não é dominar a sua esposa não, queridos. A sua esposa você ama. As coisas você domina. Domine as coisas, domine as circunstâncias. Exerça domínio. Exerça a autoridade que Ele te delegou.
Chega. Chega de se ver menos do que você foi criado para ser. Sabe o que é humildade na segunda palavra, queridos? Humildade é você concordar com aquilo que a palavra diz a seu respeito. Não é você se ver superior ao que a palavra diz, e nem superior a outras pessoas, mas é você se ver conforme a palavra de Deus te vê. Concorde com a palavra, concorde com Deus, seja humilde e concorde com o que Deus te projetou, com o que Deus te idealizou. Ele teve uma ideia, Deus teve uma ideia e te fez para que você pudesse expressar no seu exterior exatamente quem Ele é. Quem Ele é. Ande à altura dessa verdade. Ande à altura dessa verdade. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Amados, eu não quero ser insensível à voz do Espírito. Mas se você se via de forma diferente, e hoje você está entendendo o que Deus fez por você, como Ele te vê, e você pode se ver nele, e você entende que hoje é um dia de cura, eu quero te dar um abraço. Vem cá na frente. Eu quero concordar com você. Eu quero orar com você. Vem cá, pode vir. Não se envergonhe. Não se aveste. Sabe quando você vem à frente, você atende a um apelo assim, você está declarando para si mesma, para si mesmo, que realmente você entendeu a palavra e você quer uma transformação na sua vida, você deseja isso. E você declara também com a sua atitude, você fala assim, olha, nada nem ninguém vai me impedir de viver à altura disso que eu aprendi hoje. É tão somente isso. Chega, o tempo da vergonha passou. O tempo da vergonha passou. Agora é o tempo da nova casa. É o tempo da dupla honra.
A glória da primeira casa se passou, mas agora chegou o tempo da glória da segunda casa. Vai ser assim para você. Vai ser assim para cada um de vocês. Um novo tempo. Eu me vejo como Deus me vê. Cadê os líderes da igreja? Eu queria, os que estão aqui na frente tudo bem, mas eu queria aqueles que estão aí nos bancos. Queria que os líderes viessem aqui. Todos aqueles que têm apoiado o trabalho do pastor, todos os líderes. Veja bem, eu gostaria que cada um de vocês não orassem por ninguém, mas vocês vão abraçar e vão amar cada um desses irmãos. Vocês vão se colocar no lugar deles, como se você estivesse precisando desse abraço. Abrace como você gostaria de ser abraçado. Não me venha com abraço técnico, não, aquele de televisão, não. Sabe como é que é o abraço técnico de televisão? Vem cá, Paulo, vem cá. Por isso, homem vai abraçar homem, mulher vai abraçar mulher. Porque eu quero que você pegue e abrace com vontade, sabe? Dá um abraço caloroso. Deixa que a pessoa se sinta amada, se sinta protegida, se sinta acolhida, como se o próprio pai estivesse a abraçando. Eu vou orar, e assim que eu orar, os nossos irmãos homens que estão aqui à frente vão virar para os homens que estão aí e abraça. E as irmãs vão fazer o mesmo com as irmãs. Tá bem assim? Tá me entendido? E você que está sendo abraçado, queridos, sinta o abraço como sendo o abraço do próprio Deus sobre a tua vida. Não veja conforme um homem qualquer te abraçando ou uma mulher qualquer te abraçando. Veja conforme o próprio Deus te abraçando. Te acolhendo e te dizendo: vem cá, filha. Vem cá, o teu lugar é junto do meu peito. Vem cá, filho, o teu lugar é junto do meu peito. Você é filho, você é filha. A minha imagem e a minha semelhança. Pai, eu te dou graças por essa manhã que muitos irmãos estão sendo sarados, curados, transformados pelo poder da palavra que chegou aos seus corações e eles acataram essas palavras em seus corações. Por isso, ó Deus, eu oro para que tudo aquilo para que a tua palavra foi destinada produza o efeito nas suas vidas. Porque a semente que é a tua palavra, ela é boa. E nós apresentamos diante de ti o nosso coração como terra. E nós dizemos: Pai, o nosso coração está aberto para ser uma terra boa. Uma terra boa para que a tua boa semente produza tudo aquilo para o qual ela foi semeada.
Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos, por cada um que teve um sofrimento, uma história de vida, que ouviu as mentiras de Satanás a vida inteira, dizendo que não pode, dizendo mentiras a seu respeito de que você não dará certo, dizendo que você não é amado, de que você não é ninguém, de que você não presta. Chega! Hoje não é dia mais de não presta, hoje é dia de presta. Hoje é dia que você ouve de Deus. Sim, você pode. Sim, você deu certo. Sim, você é amado. Sim, você é querido. Sim, você é filho. Sim, você pode desfrutar da minha presença. Você pode encostar a tua cabeça no teu Pai. Sim. Sim, 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 sim. Você pode virar para as... Dá um abraço. Homens abraçam homens. Só abraça, amado, só abraça. Só sinta, deixa fluir o amor de Deus. Deixa fluir o amor de Deus. Tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Vem cá, Grazi, por favor. Santo, Olga. Tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Santo, 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 Tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Santo, Tu és santo, Jesus. Paulo, dá uma atenção. Ali, Paulo, dá uma atenção. Vê se Eu te precisa. adoro, eu te adoro. Você, mulher que não foi abraçada ainda, não saia daqui. Fique aí. Eu te adoro, Jesus. Oh, santo, santo, Tu és santo. Tem mais alguém? Já deu. Jesus, Filho de Deus. Santo, Tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Oh, santo, 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 Tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Santo, 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 Tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Eu te adoro, eu te adoro, Jesus. Eu te adoro. Vamos celebrar. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro,
Tá tudo bem aqui? Sabe que às vezes o ministério de louvor senta no banco e recebe palavra. Aí na hora de orar por eles, eles têm que vir fazer o serviço deles. E muitas vezes, a gente vai embora e nem lembra deles. Eu queria que parasse a música, mas eu queria aqui 4 mulheres e 3 rapazes. Queria que vocês fizessem a mesma coisa com eles. Vai lá dentro da bateria lá. Tá faltando uma com a Sara aqui, ó. Pode, deve. Recebe, meu irmão, o mesmo amor de Deus. O mesmo amor de Deus que enviou Jesus te envolvendo nesse momento. O mesmo amor. Pertencem a ti. Você pode cantar? Pertencem a ti. Pertencem a ti. Vocês são extraordinários. Vocês são excelentes, porque vocês têm uma habilidade, uma capacitação que vem de Deus, incomum. Vocês sugam, puxam da unção, fazendo com que a nossa vida aqui em cima fique mais fácil.
Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm prazer em querer aprender. Isso eu sinto no meu espírito. Vocês têm prazer em querer aprender e crescer com o aprendizado. Não haverá limites para um povo que conhece o seu Deus. É chegada uma nova estação para esta casa, para esse povo que se reúne aqui na Zoe. É uma nova estação. Sem limites. Porque vocês conhecem o Deus que vocês servem. E puxando uma frase da vossa pastora, eu quero que vocês se explodam. Porque tem uma dinamite de dentro de vocês a explodir, para que o Evangelho seja propagado, o reino seja estabelecido nos 4 cantos desta nação e em outras nações. E é pela luz do Evangelho que está dentro de você, essa dínamos, essa dinamite. Chegou ao tempo da nova estação. Eu amo vocês. Para mim é uma honra, um privilégio enorme poder estar aqui com vocês durante esse tempo. Cada vez que eu venho aqui, meu coração se alegra. Porque fazemos parte de um mesmo corpo. Porque servir vocês é uma honra, mas ser amado por vocês é um privilégio. Um privilégio que a cada sexta, a cada domingo eu tenho tido, de ser amado por vocês. Só me resta dizer muito obrigado. Se vejam como Deus vos vê. Se vejam como Deus vos vê. Amém? Pai, eu te agradeço por essa manhã de ensino, de exortação. Eu te agradeço por esse tempo precioso com pessoas preciosas. Eu te agradeço por irmãos tão amáveis, tão afáveis, tão doces, tão queridos, tão preciosos. Eu te louvo por irmãos que nunca mais terão as suas vidas vividas da mesma forma, porque de hoje em diante não olharão para si mesmos, mas olharão para ti, Pai. E de glória em glória, todos nós seremos transformados à tua ideia, para exprimirmos no nosso exterior como tu és. Graças te damos, Pai. Que todos nós sejamos abençoados, hoje e sempre, através da prática da palavra de Deus, em nome de Jesus. E todos digam amém.
Amém? Glória a Deus, tenha um excelente domingo. Não deixe que o ladrão de alegria roube a tua alegria. Não deixe que o ladrão de alegria roube a tua alegria. Vão em paz. Toda glória